fim do regime jurídico único, acabou também a estabilidade? É o que se vem perguntando a partir do julgamento do STF que validou o fim do chamado regime jurídico único, RJU. Nós vamos entender este caso nesse vídeo e vamos fazer todo o histórico do caso, todo o histórico dessa questão, trazendo para hoje quais as implicações práticas para você que já está num cargo público, pode mudar o seu regime jurídico ou não pode? E também para quem está prestando concursos públicos, pode afetar a sua situação? O concurso que você pretendia fazer para ser servidor estatutário, com estabilidade, pode haver uma transformação do cargo para a natureza seletista? Vamos entender isso nesse vídeo. Eu sou o professor Rodolfo Pena, sou coordenador aqui do Estratégia. Vocês podem me encontrar lá no @rodolfo.pena. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui, tá? A ADI 2135 estabeleceu, então, aqui, validou, na verdade, o fim do regime jurídico único. Esse regime jurídico único estava previsto desde a origem da Constituição Federal de 1988, no artigo 39. O que ele estabelecia? Ele estabelecia que os estados, os entes federados, municípios, estados, Distrito Federal, Constituição Federal, deveriam escolher um regime jurídico único, um regime jurídico para todos os seus servidores. Não falou qual. Se era o regime estatutário para todos os servidores ou se o seletista. Mas isso deveria valer para todos os servidores. Ou seja, deveria existir um regime jurídico só para todos os servidores daquele ente federativo. Então, se o município de São Paulo escolhesse o regime seletista, todos os servidores do município de São Paulo seriam seletistas. Se o outro município, vamos supor, de Campinas, escolhesse o estatutário, todos os servidores seriam estatutários, tá? Essa é a ideia central do regime jurídico único. Ele não estabeleceu qual era o regime. A doutrina vinha estabelecendo, na verdade, defendendo que para esses entes federativos, o regime jurídico mais adequado era o estatutário. Mas o que nós vimos na prática é que inúmeros municípios escolheram o regime seletista e contratavam todos os seus servidores pelos seletistas. Em 1998, foi publicada aqui a emenda constitucional de número 98, né? Aqui na tela está a redação original, exigindo, portanto, o regime jurídico único. Tá? Beleza. Determinou sua implementação na União. A União escolheu o estatutário, né? 8.112. E aí, o que aconteceu? Né? Todos os entes federados e ficando de fora as empresas estatais que poderiam contratar pela CLT. O que aconteceu aqui? A emenda constitucional 19 de 98 revogou a exigência da instituição do regime jurídico único, do RJU, e mudou a redação do artigo 39. Em 1998. A partir dali, os entes federativos poderiam variar os regimes das suas carreiras. Para determinadas carreiras, poderiam estabelecer o estatutário, regime estatutário, e para outros, o seletista. Então, por exemplo, colocou lá procurador como estatutário e médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, seletista. Área administrativa como seletista. Delegado de polícia, óbvio, tem que ser estatutário. Então ele podia fazer essas misturas, né? Essas alternâncias ali de regimes dentro do mesmo ente federativo. Então, dentro de um mesmo ente federativo, teríamos cargos regidos pelo regime estatutário e outros pelo regime seletista. Pois bem, em 2007, a ministra Carmen Lúcia, decidiu a medida cautelar suspender a redação dada ao artigo 39 pela emenda de número 19. E o que aconteceu a partir daí? Voltou a exigir o regime jurídico único. Houve um efeito repristinatório do artigo 39 original. Ele voltou a valer. Por quê? Porque não poderia ficar sem regulamentação a questão dos servidores públicos dos entes federativos. Então, a partir de 2007, então de 98 a 2007, nós tivemos a possibilidade de alternância de regimes. A partir de 2007, volta a valer o regime jurídico único. Como as medidas cautelares em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação direta de controle de constitucionalidade não possuem efeitos retroativos, apenas efeitos ex nunc, apenas prospectivos, apenas proativos, apenas para frente, a decisão da Carmen Lúcia, 2007, só passou a valer dali para frente. Todas as leis editadas que
que alternavam regimes continuaram valendo. E os servidores contratados pelos regimes seletistas nos entes federativos, por exemplo, na União, continuaram ali com seus empregos públicos normalmente e regidos pela CLT. Então, nesse período, admitiu-se a contratação de seletistas, mesmo que antes tivesse escolhido o regime estatutário. Beleza, então nós tivemos aqui a validação, né? Os contratos seletistas celebrados continuaram valendo, né? E a lei, no âmbito da União, que previa a possibilidade de contratação de empregados públicos, seletistas para determinadas carreiras, continuou valendo para aquelas contratações realizadas dentro desse interregno, dentro desse período de 98 a 2007. De 2007 para frente, exigiu-se, portanto, o estabelecimento do regime jurídico único para todos os entes federativos. Bom, o STF agora decidiu, ao final dessa ADI, que a alteração do artigo 39, promovida pela emenda de número 19, é válida. O argumento da Carmen Lúcia era o vício do processo legislativo e agora o STF foi lá e decidiu que não tinha vício de processo legislativo nenhum, não poderia intervir ali em questão interna corporis do Congresso Nacional e trouxe até alguns argumentos mais para análise econômica do direito, como a maior flexibilidade para que os entes federativos, os gestores, possam gerir ali o ente federativo, podendo contratar pelo regime seletista certas carreiras que não sejam estratégicas, administrativas, burocráticas e até técnicas de determinadas áreas, e deixando os servidores estatutários para carreiras que têm ali uma natureza estratégica ou carreiras típicas de Estado, mas tem que tomar cuidado com esse termo porque não tem uma definição exata do que é carreira típica de Estado, tá? Enfim, deixando ali para as carreiras que têm maior poder decisório, que exercem o poder de império estatal, que tem ali um caráter estratégico maior, o regime estatutário. Então pode fazer essa variação. Foi isso que decidiu o STF agora em 2024, né, novembro de 2024, decidindo, portanto, por validar ali o fim do regime jurídico único. Então, a partir de agora, é possível que os entes federativos alternem para determinadas carreiras, contratem pelo regime estatutário, por exemplo, procuradorias, né, dentre outras carreiras. E para outras, contratem pelo regime seletista, como carreiras da área da saúde, da área administrativa, carreiras burocráticas, contratem-se pelo regime seletista. E mais, né, uma carreira que hoje tem servidores estatutários, pode o poder público mudar a carreira para que sejam os próximos contratados pelo regime seletista. Então a gente vai ter na mesma carreira servidores estatutários e seletistas. Por quê? Porque o ente federativo decidiu que a partir de então contratará para aquela carreira pelo regime seletista. E por que isso vai acontecer? Porque a decisão do STF tem eficácia ex nunc. Ou seja, não vai poder alterar a situação de quem já é servidor. E aqui está um ponto muito importante. Quem já é servidor pelo regime estatutário não pode ter a sua situação alterada. Isso é, não pode ser transformado em servidor seletista. Então não muda nada para quem já é servidor. Para quem já foi aprovado em concurso público e está esperando a nomeação, também não muda nada. Você vai ser nomeado para o cargo com a natureza para a qual você prestou concurso público. O cargo que tem a natureza jurídica que estava prevista lá no edital quando você se inscreveu no concurso. Então, se você fez concurso para um cargo de natureza estatutária, você vai entrar no cargo estatutário. E para quem está estudando para concurso, pode ser que mude a minha carreira, né? Eu estou estudando para uma certa carreira, pode ser que ela mude para seletista? Vamos lá, pessoal. Em geral, sim. Mas essa mudança depende de lei específica. Não há qualquer tipo de mudança automática aqui a partir da decisão do STF, tá? Qualquer mudança vai exigir uma lei específica. Então, vem aqui comigo, né? Se você está estudando para uma carreira, né, que hoje tem natureza estatutária, para que isso mude, para que ela venha a ter natureza seletista, é necessária uma lei específica daquele ente federativo. E mais, tem carreiras que são incompatíveis com o regime seletista. Por exemplo, as carreiras da AGU, procuradores estaduais, porque a Constituição prevê expressamente a estabilidade, defensorias públicas, a Constituição prevê estabilidade, magistratura MP nem se fala, são vitalícios. Delegado de polícia, cargo da área da segurança pública, não vai
poder ser seletista, né? Outras carreiras da segurança pública não podem ser seletistas. São aquilo que muitos chamam de carreiras ou cargos típicos de Estado. Só que tem que tomar cuidado, como eu falei, porque não tem uma definição exata do que é cargo típico de Estado. Outros cargos, por exemplo, auditor fiscal também, é um cargo que não deve ter qualquer tipo de alteração, área de controle. O que deve e pode ter uma mudança são as áreas administrativas mesmo, as áreas mais burocráticas, as áreas ali da área da saúde, ok? Então nós podemos ter essas mudanças, mas mesmo essas carreiras dependem ali, a qualquer mudança depende de lei específica, tá? Então, houve a declaração de constitucionalidade da emenda 19, a definição de sua eficácia ex nunc, e vedou-se aí a mudança para os servidores que já se encontram ali nas suas carreiras. Claro, e aí vem a grande questão, né? Primeiro, achar um equilíbrio ali entre a eficiência da administração e a segurança necessária para o exercício das funções dos servidores públicos e uma justiça, né? A justiça entre aqueles que já são servidores e aqueles que entrarão posteriormente, tá? Isso vão ser questões a serem analisadas aí na definição do que vai ser estatutário, do que vai mudar para seletista. Perfeito? Então é isso, pessoal. Não perca a nossa Black Friday. Clica aqui no link que está na descrição. Nossa Black Friday jurídica aqui do Estratégia. Não perca descontos excepcionais para você se tornar nosso aluno e ter acesso a todas essas novidades lá nos nossos materiais, todas as ferramentas necessárias para a sua aprovação. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e se quiser, vai lá também no @rodolfo.pena. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.